Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Léo Matos, sou professor de informática aqui do Estúdio Aulas e nós vamos corrigir agora uma bateria de questões do Excel, né? Quase não sai, eu ia falar, sabe o que eu ia falar? Eu ia falar do CESP, mas da SESGRAN-Rio, a gente tá acostumado a falar do CESP, né? Da SESGRAN-Rio sobre o Microsoft Excel, coloca aí na tela. Você já sabe uma coisa do Excel? O Excel, ele é um programa de planilha eletrônica, né? Ele é um programa para desenvolvimento de planilhas eletrônicas. Então, uma coisa que você já sabe, então, ele é um aplicativo de planilhas eletrônicas. E esse aplicativo de planilhas eletrônicas, ele faz parte de um pacote chamado de Microsoft Office. O nome do pacote é Microsoft Office, o nome do suite, né, do pacote de programas, do suite de aplicativos. Então, o Microsoft Office é o pacote. O Excel é um dos programas que fazem parte do pacote Microsoft Office. Aí vai ter o Word, vai ter outros programas, mas o Excel, ele é voltado para planilhas eletrônicas. Uma outra coisa importante também é que quando você salva um arquivo do Excel, o nome do arquivo do Excel é chamado de pasta de trabalho. Então, toda vez que você salvar um arquivo do Excel, você desenvolveu ali um arquivo e manda salvar. Esse arquivo é chamado de pasta de trabalho. E tem como extensão XLSX. Como assim extensão, professor? Vamos dizer que você salvou lá despesas, colocou o nome do arquivo despesas, vai ficar assim, ó, XLSX, que esse é o formato de arquivo do Excel, tá? Então, o Excel XLSX é a extensão do arquivo, tá bom? E o arquivo é chamado de pasta de trabalho. Vamos lá. Questão de número 1, vamos lá. Quem vai fazer a questão número 1 comigo? Vamos lá. Antes de a gente resolver essa questão, é importante você saber o que faz essas funções aqui, ó. Se, a função máximo, a função maior. Eu vou explicar as três funções e aí a gente vai voltar aqui na questão para resolver, tá? Vamos lá. Vamos começar com a função máximo. Máximo é uma função do Excel, tá? É uma função do Excel chamada de máximo. Máximo é uma função diferente da função maior, tá? Máximo é uma função, maior é outra função. Veja, qual é a diferença dessas duas funções se cair na nossa prova? E é provável que essa questão esteja na nossa prova. Vamos profetizar aqui, vamos lá. Veja, eu vou colocar alguns valores aqui, eu vou colocar 20, vou colocar 30, vou colocar 40, vou botar 50 aqui e vou colocar aqui o número 100. Pronto. Aí vou colocar aqui, ó, máximo de A1 até A5. Sempre que cair na prova o 2 pontos aqui, ó, esse 2 pontos significa que você está querendo pegar um intervalo de valores entre o primeiro valor e o último valor, né? As pessoas vão ler esse 2 pontos como até, mas na prova se caiu 2 pontos significa intervalo, tá? E você lê como até para facilitar a sua vida. É o maior valor, é o máximo de A1 até A5. É o maior valor de A1 até A5. Então você vai olhar lá, ó, dentro de A1 até A5, A1 até A5 é isso aqui, ó. Dentro de A1 até A5, o maior valor que nós temos lá é o número 100. Então, a função máximo, ela retorna o maior valor. O maior valor daquele intervalo. Então, essa função, ela tem apenas um argumento. Qual é o argumento que essa função tem? Ela tem o argumento A1 até A5, né? Ou seja, o argumento dela é o intervalo. Ela só tem um argumento, é uma função de um argumento só. A função maior, ela trabalha com mais de um argumento, porque essa função, ela me pede qual é o intervalo que eu vou querer pegar o maior valor e qual é a posição do maior valor que eu quero. Então, ele vai dizer assim, ó, é para encontrar o maior valor desse intervalo. Só que eu não quero o maior, eu quero a posição que eu informar aqui. Então, na prova poderia cair assim, ó, igual, maior, dentro do intervalo A1 até A5, ponto e vírgula, e tivesse assim na prova, 3. Quando cai assim na prova, você vai lembrar, é encontrar o maior desse intervalo, mas não é o maior, é o terceiro maior. Isso aqui quer dizer o terceiro maior valor daquele intervalo.
tá? Terceiro maior. Se tivesse um 2, segundo maior. Se tivesse um 4, o quarto maior. Se tivesse um 1, o maior, o primeiro maior. Esse é o segredo da questão na hora da prova. Você tem que lembrar que esse 3 é terceiro maior valor daquele intervalo. O primeiro maior é o 100. O segundo maior é o 50. O terceiro maior é o 40. Então, o resultado aqui daria 40 na hora da prova. Então, vocês percebem duas coisas importantes. Duas coisas importantes. Presta atenção. Máximo desse intervalo. A função máxima ela tem apenas um argumento. Maior é uma função de dois argumentos, obrigatoriamente esses dois argumentos. Eu não posso ter a função maior na prova com um argumento só, tá? Se tiver na prova assim, ó, maior A1 até A4, ó, se tiver isso aqui na prova, você marca falso. Isso aqui não funciona desse jeito. Essa função maior, ela não pode ser usada só com o argumento intervalo. Ela tem que ser usada com o argumento intervalo, ponto e vírgula, posição. Tudo bem? Então, veja bem, na hora da sua prova, a gente já sabe agora a diferença entre a função maior e a função máxima. A função máxima encontra o maior. E a função maior, ela te dá a possibilidade de encontrar o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, enfim. Beleza. E a função si? A função si, se cair na prova, ela é uma função condicional. Função condicional. Tá? Então, a função si é uma função o que mesmo? Condicional. O que é uma função condicional? É uma função que testa condições. Ela vai cair assim na prova. Ó. Se, olha lá, se, condição, ponto e vírgula, valor verdadeiro, ponto e vírgula, valor falso. Tá? Então, é assim que cai a função se. Condição é o primeiro argumento. Verdadeiro é o segundo argumento, falso é o terceiro argumento. É uma função de 3 argumentos. Aí na prova cai assim, ó. Presta atenção, que daqui a pouco nós vamos fazer a questão, ó. A gente vai fazer a questão logo depois aqui que eu explicar a função si. Ó, 10, 30, 40, 90. Aí cai na prova assim, ó. Se A1 for maior que A4, ponto e vírgula, A2 multiplicado por 3, A3 multiplicado por 2. Olha lá. Se cair desse jeito na prova, olha aí, se cair desse jeito na prova, você tem que lembrar que aqui no início é a condição. Depois da condição vem o valor verdadeiro. Essa ordem nunca vai mudar. E o valor falso no final. Professor, como é que você sabe que é aí? Por causa do ponto e vírgula. O ponto e vírgula separa os argumentos. Então, eu sei que a condição está no início, depois vem o valor verdadeiro e o valor falso. Essa ordem não muda. Condição, valor verdadeiro, valor falso. Condição, valor verdadeiro, valor falso. Tá? Não muda. Então, vamos lá. Se eu pegar o A1 é quanto lá? É 10, ó. E verificar se ele é maior que o A4 é 90, ó. Como é que você vai fazer isso aqui? Na hora da prova, você faz exatamente como eu estou fazendo, hein? 10 é um número maior que 90? Vamos testar a condição. Vamos fazer uma pergunta para a condição. 10 é maior que 90? Isso é o que é o símbolo do maior. 10 é maior que 90? Não. 10 não é maior, 10 é menor que 90. Então eu posso afirmar que essa condição está falsa. Porque a condição está falando 10 maior que 90. A gente sabe que 10 não é maior que 90, é menor. Então ela não é verdadeira. Eu risco o verdadeiro e faço o falso. Se a condição der verdadeiro, eu faço verdadeiro. Se a condição der falso, eu faço falso. Como a condição foi falsa, eu vou fazer o falso aqui, que é A3, 40 vezes 2, que vai dar como resultado 80. Você cravaria o X no 80, tá? Você cravaria o X no 80. Só isso, tá? Então, ó, testei a condição. A condição é verdadeira? Faço verdadeiro. A condição é falsa? Faço falso. Tá? E não esqueça do símbolo, ó, maior, menor. Vocês aprenderam isso na escola. Isso aqui é matemática, ó, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. E o diferente, professor? O diferente é isso aqui, ó. Um símbolo do lado do outro, diferente.
tá? Um símbolo do menor e o maior do lado do outro é o diferente. O diferente é diferente mesmo. O diferente é diferente da matemática, é diferente. O tipo diferente é isso aí, tá? Então vamos lá. Vamos para a questão agora. O trecho da planilha apresentado foi elaborado a partir do Excel. Aí tá aí a planilha e aí ele vem com a questão. O resultado apresentado em A7 é consequência de qual fórmula? Olha aqui, o A7 é errou. Aqui, ó, coluna A, linha 7, errou. Ele quer saber qual dessas fórmulas aqui, ó, vai dar como resultado errou. Se a fórmula der resultado errou, ela é a fórmula que vai se encaixar aqui. Nesse tipo de questão, você tem que ir direto para os itens. Você tem que testar o item. Então vamos para o primeiro item. O primeiro item fala assim, ó, se máximo, aqui é a condição. Ó. Chegou na hora da prova, você tem que saber o lugar que é a condição. A condição é aqui. Aqui é o valor verdadeiro e aqui é o valor falso. Essa ordem nunca muda. Vamos ver se a letra A se encaixa. Lembrando que você tem que testar item por item. Vamos lá. Marquei a condição verdadeiro, valor falso. Máximo de A1 até A6. Vamos ver lá quem é o máximo de A1 até A6, ó. Quem é o máximo aqui de A1 até A6, ó? Máximo de A1 até A6, A1 até A6. Quem é o maior, gente? O maior é o 9. Então, beleza. Então, o máximo de A1 até A6 aqui dá 9. Igual maior de A1 até A6 e o 2. O que quer dizer isso aqui, gente? Maior de A1 até A6 e o 2. Quer dizer que eu vou pegar o segundo maior de A1 até A6. Então, vamos olhar lá. Ó, o segundo maior de A1 até A6. Ó, segundo maior. Quem é o primeiro maior aí? Quem é o primeiro maior? O primeiro maior é o 9. Quem é o segundo maior? O segundo maior é o 7. Então, olha lá. Vamos voltar lá. 7 deu aqui. 9 é um número maior que 7? Vamos lá. 9, maior não. 9 é um número igual a 7? Vê lá. 9 é um número igual a 7. Certo ou errado, gente? Fala aí. Certo ou errado? 9 é igual a 7? Não. 9 é maior que 7. Então, esse item aqui não vai dar acertou, vai dar errou. Por quê? 9 não é igual a 7. 9 é maior que 7. Então, a condição está falsa. Vai dar como resultado errou. Então, a letra A já está certa. Ué. Vamos ver a letra B. Vamos ver a letra B. Vamos lá. Se máximo é máximo de A1 até A6. Quem é o máximo de A1 até A6? 9. Quem é o segundo maior de A1 até A6? Tá igual, é? Igual de cima. Copiou e colou. Essa aqui também. Vamos lá. Olha lá. Máximo de A1 até A6, 9. Igual a maior de A1 até A6, que é 2, 7. 9 é igual. Aqui, ó. 9 igual a 7. Dá falso ou verdadeiro, gente? 9 igual a 7, dá falso. Aí daria acertou, mas a questão não quer acertou, a questão quer errou. Então a letra A já é a resposta, nem vou continuar fazendo as outras, tá? Eu nem vou continuar fazendo as outras, tá bom? Não vou continuar, beleza? Porque senão a gente vai perder tempo, a gente já achou a resposta. A letra A é a resposta, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. A gerência de vendas de uma empresa elaborou a seguinte planilha do Excel para apresentá-la na próxima reunião com a diretoria. Tá aí a planilha. E aí ele fala, qual é a fórmula que foi inserida em E3 para que o valor ali exibido fosse igual ao exibido na figura? E3, ó. E3 é isso aqui, ó. 5.000. É 13, né, que ele fala? É 13. Esse é o valor 5.000. Beleza? Questão 5.000, ou questão 5.000, valor 5.000. Ele quer saber qual fórmula foi colocada aqui para dar o resultado 5.000. Vocês estão percebendo que as questões da Sesgra Rio, a maioria é assim, né? Beleza? Beleza? A maioria das questões é assim. A fórmula foi, qual fórmula foi inserida que deu 5.000? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o cálculo. Tá bom? Eu tenho que fazer o cálculo. Então vamos lá. É 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é 11 dividido por 6. Vamos substituir lá? É 6. Quem é 6? É 6, 4.000. É 7.
Olha lá, é 7. É 7, 4.500. Mais é 8. É 8. É 8 lá, ó, 6.000. Mais é 9, é 9. É 9, é 8.000. Tô substituindo os valores, gente. É 10, coluna E, linha 10, 3.500. E é 11, valor 4.000. E aí ele bota dividido por 6. Eu de cara, vamos lá. De cara, eu já sei que esse item está errado. Aí você fala, professor, por que você sabe que esse item está errado? Vamos lá. Por quê? Aqui, gente, pela lógica, mesmo que ele não fale nada para mim, ó, mesmo que ele não fale nada para mim aqui, eu sei que esse 5.000 é a média, tá? Eu sei que esse 5.000 é a média daqueles valores lá. Pela lógica, eu não sei ainda, tá? Eu estou resolvendo a questão junto com vocês, tá? Veja bem. Aqui, se for a média, o primeiro item não pode ser a média. Esse letra A não pode ser a média. Aí você fala, por quê, professor? Olha para cá. Média, o que é uma média aritmética? Média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então, se eu tenho 6 valores, eu somo 6 dividido por 6. Se eu tenho 5 valores, eu somo 5 dividido por 5. Isso é média aritmética. Lá, quando eu olhei na tabela, vocês têm que tomar muito cuidado com a Cesgra-Rio, que é o que eu sempre estou falando para vocês. Não basta só querer fazer as questões. Você tem que entender a questão, você tem que ter uma base teórica. Né? Aqui, claro, a gente está fazendo um curso de exercícios, mas você tem que ter uma base teórica. Ali eu ainda dei uma base para você. O que é a função psi, o que é a função máxima, o que é a função maior. Eu não ia fazer o exercício sem pelo menos mostrar aquilo ali para vocês. Mas as questões da Cesgra-Rio, elas não são fáceis de entender. Você tem que interpretar a questão antes de fazer. Então ali, pela minha visão, é média. Por que a letra A não pode ser uma média? Já que está somando e dividindo. Lembrando que média é a soma dos 6 valores dividido por 6. Por que aquela lá está errada? Volta lá. Por que a letra A não pode ser a média? Vamos lá. Por quê? Porque para ser a média aqui, teria que colocar entre parênteses esses 2 valores. Se tivesse colocado entre parênteses todos esses valores para depois dividir, aí sim, poderia ser a média. Mas não colocou entre parênteses aqui, ó. Se você não coloca parênteses, sabe o que o Excel vai fazer primeiro aqui? E era o que a Cesgra-Rio queria de vocês? Ele vai primeiro dividir o valor. Ó, primeira coisa que se faz em uma fórmula, parênteses. Segunda coisa que o Excel faz numa fórmula, potência. Terceira coisa que o Excel faz numa fórmula, multiplicação ou divisão. E por último, o Excel faz numa fórmula, soma ou subtração. Então, a primeira coisa que o Excel faz numa fórmula, parênteses. Segunda, potência. Terceira, multiplicação ou divisão. Por último, é que faz soma ou subtração. Então, nesse caso, ele ia fazer a divisão primeiro. E aí não daria a média. Média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Tá? Então, essa letra A aqui, ó, não pode ser a resposta. Beleza? Média abre e fecha parênteses. Tem nada a ver. A função média se escreve assim, ó. Olha para cá, ó. Presta atenção. Presta atenção. Fica falando no chat, não. Tem gente que vem assistir a aula e vai ficar falando no chat. Aí não tem como. Aí você não entende mesmo, não. Tá fazendo o cálculo, escrevendo, ao mesmo tempo tem que entender o negócio. Depois você fala no chat. Quando eu der uma pausa aqui, aí você fala no chat. Olha lá. Eu tenho valores aqui. Eu tenho valores, ó. E eu quero achar a média desses valores. Eu posso fazer assim, ó. Média de A1 até A5. Presta atenção. Posso fazer assim a média. A média desses valores aqui, ó. A1 até A5. Pronto. Se eu fizer isso aqui, o Excel faz a média para mim. Ele vai automaticamente somar as 5 e dividir por 5. Ele ia fazer isso aqui para mim tranquilo. Somar os 5 e dividir por 5. Então a função média é essa. Olha como é que ele colocou a média aqui na letra C. Ó. Na letra C ele colocou média de 6 até 11 dividido por 6. Não é essa a resposta. Não tem como. Eu vou achar a média e depois dividir por 6? Não.
Não dá para achar a média depois de dividir por 6, não dá. Se achar a média e dividir por 6, não é média mais, velho. A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Tá aqui a resposta, ó. Letra D. Essa aqui não existe. Aí você fala, por que letra D, professor? Veja aqui, ó. Vamos olhar para essa tabela aqui, essa, ó. Essa que eu tô fazendo aqui, essa, ó. Essa. Como é que eu poderia achar a média ali? Soma de A1 até A5. Ele vai somar os 5 dividido por 5. Soma todos, divide por 5. Poderia ser assim também, ó. A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, entre parênteses, dividido por 5. Por isso que a letra A não foi, a letra B não foi, a letra C era um peguinha, né? Porque você não pode achar a média e dividir. Você tem que achar a soma e dividir por 6. Você não pode achar a média e dividir por 6. A média seria, a média de 6 até 11. Então a resposta é a letra D de dado. Beleza? Olha para cá. Toma cuidado. A banca, ela não é boba, essa banca César Gran Rio, ela é esperta. Você tinha 3 possibilidades de achar média. Primeiro, você tinha que saber o que era média, né? Se você vai fazer uma prova do Banco do Brasil sem saber o que é média, fica complicado, né? Média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então, se eu somo 6, eu tenho que dividir por 6. Aí você pode fazer isso dessas 3 formas aí, olha lá. Ó, você pode fazer a média direto, a função média direto, que aí ele mesmo faz a soma e divide. Você pode fazer a soma e depois dividir o resultado por 5, ou você pode fazer a soma assim e dividir por 5. Tá bom? Então matamos a questão de número 2. Questão número 3, vamos lá. Questão número 3. Tranquila. A questão 2 foi tranquila, mas tinha um peguinha, né? A questão 3, vamos lá. A questão 3 vai falar de referências. De referências. Primeira coisa, o que é uma referência? Referências são endereços. Endereços, tá? Referências são o que mesmo? Endereços. Nós temos referências relativas, referências absolutas e referências mistas. Beleza? A referência relativa é essa aqui, ó. Isso é uma referência relativa. E essa aqui é uma referência absoluta, quando aparecer cifrão. Então, referência relativa não tem cifrão. Referência absoluta tem cifrão. E referência mista, parte tem cifrão e parte não tem cifrão. Tipo aqui, tipo aqui. O que significa a referência ser relativa? A referência relativa é aquela que muda. Por isso que o nome é relativa. Ela muda. De acordo com a cópia da fórmula, ela muda. A absoluta é aquela que tem o cifrão, né? O cifrão é a característica visual que não muda. Não muda. Aí você fala, como assim? A4, se você copiar a fórmula para a linha de baixo, A5. Se você copiar para a linha de baixo, A6. Se você copiar para a coluna do lado, B4. Se você copiar para a coluna do lado, C4. Isso é uma referência relativa, ela muda de acordo com a cópia. A referência absoluta é aquela que não muda, tá? Então vamos olhar. Vamos aqui. Vamos abrir aqui o Excel para eu mostrar uma coisa para vocês. Presta atenção. Vamos lá. Aluno A, vou botar aqui produto A, B, C, D, E. E vou botar aqui janeiro, fevereiro, e aqui eu vou colocar o total. 10, 20, 50, 20, pá. Vou botar os totais. Presta atenção. As provas da César Gran Rio de Informática não é só saber a fórmula. Você tem que saber um pouco da prática. Ele quer que você visualize como prática. Tá? Então, se você não entender
o que eu for fazer aqui, vai ficar complicado de você entender o resto, ó. Olha aqui. Eu quero somar esses dois valores aqui, ó. Então, eu vou colocar o igual. Qual o endereço desse valor aqui? B2. Qual o endereço do próximo valor aqui? C2. Tá? Então, veja. B2 está aqui, C2 está aqui. Vou dar um Enter. Pronto, ó, 30. 30 como resultado. Quando eu faço o primeiro, eu vou copiar a fórmula daqui para os demais. Eu posso fazer isso de diversas maneiras, copiar a fórmula daqui para os demais. Eu vou arrastar esse quadradinho aqui na ponta, ó. Esse quadradinho é chamado de alça de preenchimento. Quadradinho não vai cair na prova. Não vai cair o nome quadradinho na prova, né, gente? Vai cair o nome alça de preenchimento. Você arrasta para baixo, ó. Arrastei. Quando eu arrastei, olha o que aconteceu. A fórmula que estava aqui ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Olha lá. A fórmula mudou. A referência é relativa. A referência muda quando você copia a fórmula. Referência relativa é aquela que muda. B2 virou B3, virou B4. Certo? Agora, referência absoluta é aquela que não muda. É isso aqui, ó. Funcionário A, B, C, D, E. Olha lá, gente. Número de salário. 10, 2, 5, 6, 4. Quero calcular o salário. Presta atenção. Salário mínimo. Vou botar aqui o salário mínimo é 1.100 aqui. Não sei quanto é que é, mas eu acho que é 1.100. Se não for, também não tem problema. É só um exemplo. Pronto. Agora eu quero calcular o salário. Como é que calculo o salário? Igual. Pego aqui B2, ó, que é o número de salário. Multiplico pelo F2 aqui, ó. F2. Tá vendo, ó? Pego o B2, multiplico por F2. Eu estou pegando o número de salários e multiplicando pelo F2, que é o valor do salário. Vou dar um Enter. 11.000 é o salário. Se eu arrastar para baixo aqui, olha o que vai acontecer. Arrastar o quadradinho, a alça de preenchimento. Ó. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Não funcionou. Por quê? Porque aqui você usou referência relativa. Ó. B2 vezes F2. Olha como é que ficou embaixo. B3, pegando o salário do funcionário B. E o F3 aqui, ó, não tem nada. Olha o de baixo. Não tem nada. Olha o de baixo. Não tem nada. Por isso que não funcionou. Ó. Você tem que falar Excel. Excel. Trava para mim a célula. Trava a célula F2. Coloca absoluto. Coloca absoluto ali, ó. Você aperta o F4 do teclado, ó. Apertei o F4 do teclado, ó. O F4 vai mudando as referências, ó. Ó. F4 vai mudando, ó. F4 do teclado vai mudando, ó. Deixei absoluto e agora eu arrasto, ó. Olha lá. Olha que bacana que ficou agora, ó. B2 vezes F2, ó. B3 vezes F2. O B3 virou B4 porque é relativo. F2 não mudou, olha lá. O F2 é absoluto. Tá? Isso é referência relativa e absoluta. Isso é referência relativa e absoluta. Professor, e a mista? Mista é exatamente essa que está na questão, ó. D7 mais cifrão C8. Presta atenção. A coluna é a letra D, ó. Letra D é a coluna. Não tem cifrão na coluna. Não tem cifrão na coluna. O cifrão está na linha, ó. O cifrão está na linha. Na coluna não tem cifrão. Se não tem coluna, não tem cifrão na coluna, tá? Se não tem cifrão na coluna, quando você copiar essa célula para a coluna do lado, ela vai mudar. Esse D vai virar E se você puxar para a coluna do lado. Porque não tem cifrão na coluna. Já aqui tem cifrão na coluna, ó. Cifrão na coluna. Mas não tem cifrão na linha. Então aqui a linha está absoluta e a coluna está relativa. E aqui a coluna está absoluta e a linha está relativa. Certo? Então você tem que tomar cuidado. Aqui é uma referência mista. Parte é absoluta, parte é relativa. Aqui parte é absoluta, parte é relativa. Beleza? Isso é mista. Tá, mas vamos para a questão, que é o que importa. Eu te dei uma base teórica aí para você saber o que é referência, tá?
Esse endereço aqui, olha lá, numa planilha Excel com o trecho apresentado abaixo, o conteúdo de E8 é... Conteúdo de E8. E8 é esse aqui, ó. Você tem que interpretar a planilha, ó. Esse aqui tem essa fórmula aqui. Aí, o que ele quer? Copiando o conteúdo, Ctrl C, da célula E8 para a célula E4, obtém qual resultado? É isso que ele quer. Questão típica da Sesgran Rio, gente. Típica. Típica. Vamos lá. Só lembrando, arrastei para baixo, vira 5. Arrastei para baixo, vira 6. Arrastei para o lado, B4. Copiei e colei, C4. A referência relativa, ela muda. Se fosse absoluto, ia mudar? Não, absoluto não muda. Então vamos para a questão junto comigo. Vamos lá. A fórmula que está no E8 é igual a D cifrão 7 mais cifrão C8. Presta atenção, galera. Presta atenção. Ele pediu para copiar de qual célula? Ele pediu para copiar do E8 e colar em E4. Ó. Então, vai copiar do E8 e vai colar em E4. Tá? Beleza? E8 e E4. Beleza. Aí você fala, professor, que esqueminha é esse que você está fazendo? Vamos analisar. Se eu copio do E8 para o E4, que mudança eu estou tendo? Que mudança eu estou tendo quando eu copio do E8 para o E4? Eu estou tendo qual mudança? Do E para o E, está tendo alguma mudança? Quando você copia do E8 para o E4, está tendo alguma mudança na coluna? Não. Então, coluna eu vou botar aqui, ó. Coluna, não tenho mudança. 0 coluna. Presta atenção. E 8 para 4, está tendo mudança? Quando você copia do E8 para o E4, está tendo mudança? Tá. Coluna E, ó. Coluna E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando você copia, ó, você copia aqui do E8 e cola no E4 aqui, qual é a mudança que está tendo? Quando você faz essa cópia aqui, ó. Quando você faz essa cópia do E8 para o E4, quantas linhas estão mudando? Né? Você tem que analisar. Está mudando quantas linhas? De 8 para 4, 4 linhas. A pergunta é, linhas. 4 linhas vai mudar, 4 linhas. Só que é 4 linhas para baixo ou é 4 linhas para cima? 4 linhas para baixo ou 4 linhas para cima, gente? Olha para cá. Presta atenção. Quando eu copio para baixo, aumenta a linha. Então vamos dizer que eu estou no E4, eu copio para baixo, é 5. Copio para baixo, é 6. Copio para baixo, é 7. Se eu copiar para cima, diminui. Se eu copiar para cima, diminui. Se eu copiar para cima, diminui. Se eu for copiando para baixo, vai aumentando. Se eu for copiando para cima, diminui. Bota lá na tela. Ó, se eu copiei do E8, eu vou até passar essa seta aqui, ó. Passar assim, ó. Vou copiar para cima. Vou copiar de E8 para E4. Então, eu tenho que diminuir 4 linhas. Diminuir 4 linhas. Eu não tenho que aumentar 4 linhas, eu tenho que diminuir 4 linhas. Certo? Então, eu vou pegar o E8, vou mexer em nada na coluna e vou mexer menos 4 linhas. Vamos pegar a fórmula. Isso aqui, ó, é o que a gente vai alterar na fórmula. D é coluna ou linha? D é coluna. Então, vai continuar D. Beleza? Olha como é que ficou a fórmula, D. Isso aqui está dizendo que vai fazer o quê? Travar a linha. A linha está travada, então continua 7. A linha está travada, continua 7, não muda nada. Mas, cifrão C está travado, não muda nada. Cifrão C não muda nada. Olha lá, cifrão C não muda nada. Agora, esse 8 aqui é linha. Ó, isso aqui não mudou, porque está travado, está absoluto. Não mudou, está travado, está absoluto. Aí você fala, professor, por que o D não mudou? Se o D não tem cifrão.
Professor, por que o D não mudou se não tem cifrão? Porque quando eu copio do E8 para E4, não muda nada na coluna. Zero coluna, não muda nada. Então de D para D não mudou nada. Agora, cifrão C, ó, não mudou porque está absoluto. Agora, a linha tem cifrão? O 8 tem cifrão? Hein, gente? O 8 tem cifrão? Não tem. O 8 não tem cifrão. Então você vai botar menos 4, ó. Menos 4 linhas. Então vai ficar C4 aqui. Então, ó, D7 mais C4. D7 é quanto? D7 é 29. Ou D7 é 37. 29 não, 37. Olha que cálculo, hein? 37. Ó, D7 está aqui, 37. Mais C4. C4 é qual? C4 é 11, ó. Então aqui deu 37 mais 11, que vai dar 48. Vamos ver se tem essa resposta? Olha lá, letra C, 48. Certo? Letra C, 48. Vamos lá. Letra C, 48. Vamos aqui. Repetindo todo o procedimento. Quando cair uma questão dessa na sua prova, presta atenção. Quando cair uma questão dessa na sua prova, a primeira coisa é pegar qual é a célula que está a fórmula. Vou repetir aqui para todos vocês. Mais cifrão C8. Tá aí, ó. Se eu te falar assim, presta atenção. É porque a questão é difícil. Eu não coloco questãozinha fácil, não. Coloco questão difícil, que é o que vai cair na prova. Se eu falar assim para você, vamos copiar para o E9? Presta atenção. Eu vou copiar para o E9. Não é a questão da prova, tá? É um exemplo que eu estou te dando. Presta atenção. É um exemplo. Se eu copiar do E8 para o E9, essa fórmula vai mudar? A primeira pergunta é essa. A fórmula muda? Professor, muda. Muda no lugar que a referência é relativa e não muda, professor, no lugar que a referência é absoluta. Beleza? Então vamos lá. E qual mudança vai sofrer? Quando eu copio do E8 para o E9, é só você imaginar as linhas na tua cabeça. Do E8 para o E9, quantas linhas está mudando? Aí você fala, professor, está mudando uma linha. Certo? Está mudando alguma coisa na coluna quando eu copio do E8 para o E9? Não. Então você vai botar assim, ó, coluna 0. Não muda nada na coluna e muda uma linha só na fórmula. E você vai pegar esse resuminho aqui, que eu chamo de resumo do deslocamento, e vai mudar a fórmula. Igual, D, continua D. Por quê? Porque 0 coluna aqui, ó, não muda nada. Você só muda quando você copia para a coluna do lado. Se você não copiou nada para a coluna do lado, não vai mudar a coluna. Isso aqui vai mudar? Não, porque tem o cifrão. Existem duas possibilidades de não mudar. Se não tiver deslocamento da coluna, não muda a coluna. Se tiver o cifrão, também não muda. Então aqui, ó, não mudou linha. Mas C não muda porque está absoluto. E mesmo se não tivesse, não ia mudar. E 8 mais uma linha, ó. Uma linha para baixo, porque vai de 8 para 9. Mais uma linha viraria 9. Ó. Olha aí como é que fica a fórmula. É isso que é a fórmula. Agora você tem que tomar cuidado, porque essa questão da Cesgran-Rio, ela mandou você copiar não para baixo, ela mandou copiar para cima. E isso matou uma galera que não sabe Excel. Matou uma galera. Ele falou assim, ó, pega o que está no E8, e copia para cima, para E4. Quando ele copia para cima, como é que vai ficar a fórmula? Aí você vai olhar, do E para o E não muda nada na coluna, 0 coluna. Do 8 para o 4, menos 4 linhas. Porque você está copiando, é só você subtrair. 4 por 8 vai dar menos 4. Pronto, letra D continua D. Cifrão 7, 7 porque está absoluto. Mais cifrão C está absoluto, não muda nada. E o 8 menos 4 linhas vira 4. Ó, 8 menos 4 virou 4. O C não mudou porque está absoluto. O 7 não mudou porque está absoluto. E o D aqui não mudou, não é pelo fato de estar absoluto. O D não mudou porque está escrito aqui, ó, 0 colunas. 0 coluna quer dizer que não muda nada. Beleza. Então, veja, ó, vamos aqui parar aqui. Veja, não é simples. Vamos finalizar esse bloco aqui.